Olá, bom dia para cada um de vocês. Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à disciplina de matemática financeira. Vocês que são da turma de hotelaria, né, segundo período. Eu sou o professor Rafael. A gente vai estar junto durante esse semestre para compartilhar alguns conhecimentos, experiências, etc. E eu espero de coração que seja bem proveitosa a disciplina. Esse primeiro encontro é assíncrono, né, por uma determinada série de fatores e, inclusive, que vocês estão recebendo ainda o link. A partir do nosso segundo encontro é que a gente vai ter encontro síncrono, mas a ideia é que a gente possa fazer uma vista geral sobre o conteúdo, sobre qual a primeira atividade e, enfim, que vocês possam entender cada situação, né? E a gente possa entender o funcionamento da disciplina para que a gente aproveite ela ao máximo possível, né? Apresentar como vai ser o método de avaliação da gente, como é que a gente vai trabalhar durante o semestre, etc, etc. Bom, então, minha gente, primeiro, né, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a apresentação da disciplina. E aí o calendário, apresentar o calendário, a ementa, as atividades e nota, como funciona o grupo do WhatsApp, o Google Sala de Aula, né, o Classroom, e os primeiros conceitos sobre a matemática financeira. Tá bom? Então, parei aqui um esquemazinho. Vou começar apresentando para vocês o Google Classroom, que é a base do nosso ambiente, especialmente agora que a gente está vivenciando um momento de pandemia que a gente ainda está desenvolvendo a disciplina de forma remota, né? Então, o funcionamento da sala para a gente é super importante, assim como o calendário, a ementa, as atividades e as notas. Para aqui esse compartilhamento com vocês, compartilhar a tela toda. Pronto. Aqui, esse é o nosso ambiente da sala de aula, que a gente tem a disciplina de matemática financeira com hotelaria, né? E aqui estão as nossas atividades. Elas estão organizadas em 4 blocos, né? Videoaulas, lista de frequência, atividades e materiais, né? Eu vou começar apresentando para vocês aqui os nossos materiais, tá certo? Então, o que acontece? Nos livros, né? A gente tem 2 livros aqui, aliás, 3 livros, que são para consulta, são a base das nossas atividades, tá bom? Nesse início, a gente vai usar principalmente esse livro aqui, Matemática Financeira Fácil. Depois a gente vai mesclando, vamos começar em juros e tudo mais, a gente vai mesclando também com os outros 2 livros aqui, certo? Aqui já tem uma base de livros que a gente vai usar como referência. Precisa se ater somente a elas? Não, vocês podem fazer outras consultas. Também posso utilizar outros para poder organizar e dar exemplos e tudo mais, mas para uma base inicial, esse daí são suficientes, tá bom? Também temos aqui o plano de aulas, o calendário acadêmico, né? Que você já tem no site, mas quando precisarem constar qualquer coisa sobre datas e períodos, também está disponível aqui para vocês. Opa! E a gente tem aqui o plano de aulas. No plano de aulas, é a organização de como a gente está planejando a disciplina. O que é que acontece? Existem 2 períodos que eu já gostaria de deixar muito claros a vocês. Eu estava numa função durante 1 ano e meio, né, na gestão de pessoas do campus, e com isso, meus períodos de férias, eles não estavam iguais, eu não estava tirando período de férias para todos os outros professores. Então, eu preciso regularizar esse período, tá certo? E até descansar também, porque não tem sido fácil.
E em janeiro eu vou estar em férias, então não vou ter nenhuma atividade com vocês em janeiro, tá certo? Então toda a nossa disciplina vai encerrar agora em dezembro, tá certo? Vocês olharem aqui, a data da final, inclusive, é em dezembro ainda. Então, muita atenção para a gente não protelar as aulas e pensar que termina o ano que vem. Não, a gente tem que terminar a disciplina esse ano, certo? O que é que acontece aqui? A gente tem 2 sábados aqui, sim, de sala de aula, dia 23, aliás, 3, dia 20 e 27, compensação de feriados e tudo mais. Então, 3 sábados a gente, obviamente, tem encontros assíncronos. A ideia é que os encontros síncronos a gente sempre intercale, um sim, um não, um sim, um não, tá bom? Evitando, lógico, esse período de janeiro, tá bom? E um períodozinho aqui de novembro, 2 semaninhas que também estão nessa conta, tá certo? Então, no plano de aulas, vocês vão ver cada uma das aulas, né? Se o encontro é síncrono ou não. Se o encontro for síncrono, o link do sala de aula já está aqui no Classroom. Então, você já tem um linkzinho aqui para o Google Meet. A gente sempre vai usar esse daqui da sala, tá bem? Então, opa. Aí, o que acontece? Todas as minhas aulas, os meus encontros, sejam eles síncronos ou assíncronos, eu deixo gravado, tá bom? Eu preparo um videozinho, como esse agora, faço o link dele para o YouTube, faço o up para o YouTube, e do YouTube eu compartilho o link, e todos esses vídeos eles ficam registrados aqui na sala, tá bom? Tanto síncronos quanto os assíncronos. É lógico que os assíncronos, quando chegar no dia de manhã, por exemplo, aqui já está programado para o dia 20, dia 27. Dia 20 é um encontro síncrono, então não tem vídeo ainda aqui. Você vai abrir e vai aparecer nada, né? Mas no dia 27, quando vocês abrirem, já vai ter o vídeo. A ideia é que eu possa postar todas essas aulas o quanto antes e deixar já toda a disciplina organizadinha, tá bom? Estou fechando por mês. Então, fechando agora no mês de setembro, depois eu fecho outubro e assim por diante. E todas as atividades também vão ficar aqui, tá certo? E já que eu estou falando em atividades, se vocês perceberem aqui no plano de aulas, cada aula corresponde a uma atividade, assim como prevê o reordenamento das aulas do IF, né, o documento que todas, para ser considerado aula, tem que ter uma atividade. Então, eu tenho aqui, em cada uma dos dias, né, planejados de aula, o conteúdo que vocês vai ficar disponível para vocês, tá certo? E o número da atividade. Se vocês perceberem, a gente tem 15 atividades, tá bom? O que é que acontece? Dessas 15 atividades, a gente vai utilizar a gente vai usar 14, né? Aliás, as 15, perdão. Sendo que até a atividade 8, ou seja, até 25 de outubro, a gente vai fechar a nota da primeira unidade. Então, aqui, até a atividade 8 significa a nota da primeira unidade. Daqui em diante, nota da segunda unidade, tá bom? E aí, no dia 20, sim, aí a gente tem a final, tá bom? Todas as atividades da gente, ou praticamente todas, eu vou dar prioridade a usar o Google Forms para que eu possa ter tempo de corrigir, levantar as notas, lançar tudo no que é acadêmico ainda esse ano, tá bom? Então, qualquer mudança que eu precisar fazer na disciplina, eu comunico com antecedência, tá bom? Mas, a priori, a gente vai manter a disciplina exatamente desse jeito, certo? Então, o Google Classroom está aqui apresentado a vocês. Sim, a lista de frequência vocês têm que lançar, né? Todas as segundas-feiras e no sábado que tiver aula,
vai aparecer para vocês vão entrar aqui e preencher o nome de vocês, nome completo, tá bom? Aí vocês já respondem aqui, ok? O que acontece? O calendário, a ementa da disciplina. Deixa eu só dar mais uma lida aqui com vocês. Como a gente vai fazer matemática financeira, né? A gente começa aqui com a apresentação da disciplina, razão, proporção, grandezas proporcionais, divisão proporcional, regra de sociedade, regra de três simples e composta, câmbio, porcentagem, operações de venda com aplicação de porcentagem, conceitos gerais de matemática financeira, com fluxo de caixa, juros, aplicações, práticas do juro, regime de capitalização simples e composto, né? Taxa de juros, operações de desconto, séries uniformes e depreciação, equivalência do fluxo, análise de alternativas de investimentos. Todos os conteúdos eles vão estar desenhados, né? E as atividades também, para que a gente possa levantar sempre a parte prática, como também a parte aplicada. Então, eu vou procurar fazer o máximo para que os exemplos eles tenham esse contexto voltado ao campo da hotelaria, entendeu? Que pareça ao máximo aplicável para vocês. Essa é a ideia. E vocês vão perceber isso logo no primeiro exercício, tá bom? Todos os exercícios são com 10 questões e cada uma das questões vale um ponto, certo? Pronto. Deixa eu só voltar aqui. A minha da disciplina. As atividades de notas, já expliquei a vocês como fica, né? A primeira unidade é a média aritmética das 8 primeiras atividades, e a segunda unidade é composto pela nota das 7 últimas atividades que a gente vai fazer, da 9 até a 15, tá bom? E, por fim, o grupo do WhatsApp. Vocês estão recebendo um link do grupo do WhatsApp. Vocês podem tirar dúvidas, tá bom? É óbvio que às vezes está resolvendo o exercício no sábado. Então, você vai deixar lá a dúvida no sábado. Não tem problema quanto a isso, tá bom? Todo mundo no grupo do WhatsApp é administrador. Todo mundo tem a mesma responsabilidade. Então, não é para postar coisas que não sejam da disciplina, tá bom? Então, a gente tem que zelar por esse ambiente. Também é administrador, porque às vezes tem um colega que está chegando, que foi apagando a disciplina, ou que não estava com o link, e aí você pode adicioná-lo, tá bom? Então vamos todo mundo usar com responsabilidade esse espaço. O fato de vocês poderem tirar uma dúvida no fim de semana, para mim é muito comum, né? Tá trabalhando num fim de semana, ou entrar pela madrugada atualizando alguma coisa, ver uma pergunta de vocês e responder, ou botar um aviso, isso é uma questão particular minha, como é também de vocês, utilizarem o fim de semana, ou a madrugada, ou um horário não comercial, para poder fazer as atividades da disciplina. Não tem problema, tá bom? Porém, a gente tem que ter consciência de que não é uma obrigação minha, nem de vocês, olhar isso durante esse horário, tá bom? Então, que isso fique bem claro para cada um de nós. E aí usar isso com o máximo de responsabilidade, tá bem? Com isso, gostaria de apresentar para vocês aqui a disciplina. Quando vocês olharem o exercício, né, de razão, proporção e grandezas proporcionais, você tem aqui o e-mail, nome completo e 10 questões que estão aqui, certo? Sempre com 5 alternativas. Leiam com calma, respondam, tá certo? E etc. Vocês, é super importante que esses conteúdos mais básicos, né? A questão da razão, eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso.
e para vocês se orientarem no correr da disciplina, tá bom? Não deixem atividades acumuladas, porque assim, se você for fazer uma atividade, você vai demandar um tempo. Se deixa para fazer tudo isso no fim de imunidade ou no fim de semestre, você não vai dar conta de tudo, tá bom? Fique muito claro isso daí para cada um de vocês. Então, hoje eu vou adentrar um pouquinho no conteúdo da gente e dar umas noções a respeito da matemática financeira, né? Antigamente, inclusive, a matemática era chamada matemática financeira e comercial, né? Porque ela é usada bastante no meio comercial, né? Esses conceitos mais básicos da matemática, dessa parte da matemática aplicada, elas são bastante úteis no dia a dia. Elas são usadas pelos bancos, pelo comércio, né? Então, a gente chama de matemática financeira mesmo, né? Hoje em dia. E para que a gente entenda alguns conceitos, só e aí, essa matemática é a matemática que lembra já exatamente as operações com dinheiro. Bem, antes, se vocês olharem, tem 2 livros, inclusive, aí dos que eu coloquei, e já começam na história de juros, tá bom? Juros. Só que antes disso, eu quero resgatar alguns conceitos com vocês, que são conceitos mais básicos, porém são extremamente necessários para que a gente faça um bom uso durante a disciplina. Então, antes de a gente falar em dinheiro, em juros, eu preciso falar com vocês a respeito do que é uma razão, do que é uma proporção, do que são grandezas proporcionais, né? Diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. E tudo isso fique muito, muito claro assim para vocês, que é a parte mais básica mesmo, do conteúdo da gente, tá certo? Então, o que é uma grandeza? É tudo aquilo que ela pode ser aferida. Assim, eu posso atribuir a ela uma quantidade e uma unidade de medida, tá certo? As unidades de medida, é óbvio que elas vão variar de acordo com o ajuste local, daquilo que está sendo medido e etc. Né? Por exemplo, no Brasil, a gente calcula a distância, né, a unidade padrão que o Brasil usa é do Sistema Internacional de Medidas, que basicamente todos os países do mundo utilizam, exceto 6 países no mundo não utilizam o Sistema Internacional de Medidas, entre eles os Estados Unidos, a Inglaterra e mais alguns outros. O Sistema Internacional de Medidas veio para padronizar e eles acabam sendo diferentes. Então, por isso que a gente, quando vê nossa distância de uma cidade para outra, está em quilômetros, que é um múltiplo do metro, que é a unidade padrão. Mas aí eles usam isso, no lugar de quilômetros, usam milhas, né? No lugar de centímetros, usam polegadas. E aí, e por isso tem essa diferença, né? A unidade de medida de massa para a gente vai ser o grama. Então, se eu for aferir meu peso, vai estar em quilogramas. Lá vai estar em libras. Enfim. Nossa unidade padrão para dinheiro vai ser o real, hoje, né? Lá vai ser o dólar. Na Europa vai ser o euro, né? E assim, cada país vai ter a sua unidade de medida padrão. Então, tudo aquilo que eu posso medir, colocar uma quantidade de R$ 6, dinheiro, R$ 6, é formado por um número e formado por uma unidade de medida. Isso para a gente vai ser uma grandeza. Existem grandezas que elas são primárias, simples,
como o comprimento, então 3 metros. A única coisa que eu precisei foi medir uma unidade de medida. Tempo, 2 horas. Então a gente fez essa medição em uma única unidade de medida. Algumas grandezas elas não são formadas por uma única grandeza, mas por um conjunto delas. Por exemplo, velocidade é medida pelo comprimento e também pelo tempo. Então a gente fala, o carro estava andando a 80 quilômetros por hora. Quilômetro, unidade de medida de distância, e a hora de tempo. Então, são situações diferentes que a gente precisa ali também ver como é que cada uma vai se comportar, tá certo? Essas grandezas, ela, por vezes, né, são existe uma relação direta entre elas e às vezes existe uma relação inversa. O que é uma relação direta entre essas grandezas? É quando, à medida que uma aumenta, a outra também vai aumentar. Enquanto uma medida aumenta, a outra diminui. Isso eu tenho situações contrárias. E aí é quando a gente chama de grandezas inversas. Exemplos de grandezas diretas. Por exemplo, quanto mais eu gasto, quanto mais dinheiro eu entrego no mercado, a ideia seria, né, que eu pudesse trazer mais compras. Então, a quantidade de dinheiro e a quantidade de produtos a ser comprado são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais eu tenho, mais eu vou obter, né? Então, quanto mais eu trabalho, a lógica seria essa: quanto mais eu trabalho, mais dinheiro eu vou ter. A gente sabe que nem sempre no mundo real é assim, né? Então, exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais eu gasto, quanto mais eu ando com o carro, mais gasolina eu gasto, ou seja, menos combustível eu tenho no tanque. A quantidade de combustível que eu vou ter no tanque é inversamente proporcional à quantidade de quilômetros que eu vou andar com o veículo, tá certo? Então, são situações opostas. Isso faz com que essas grandezas sejam inversamente proporcionais. Mas o que é proporção? Proporção é uma igualdade que existe entre duas razões. Mas o que é razão? Razão é a relação que existe entre duas quantidades. Não necessariamente aqui eu preciso ter uma grandeza, um valor. Essa até, perdão. Então, a razão é uma relação que existe entre duas grandezas. Não necessariamente essas duas grandezas elas são diferentes, elas podem ser a mesma grandeza. Por exemplo, se a gente vai olhar, deixa eu botar mais uma página aqui. Então, um pouquinho aqui sobre razão. Percebam que eu fui de trás para frente justamente para ir resgatando, né, essas ideias. Por exemplo, no meu tanque, no tanque de combustível de uma moto, por exemplo, se couber 20 litros, capacidade do tanque seja de 20 litros, mas você, naquele momento, tem apenas 5 litros no tanque, percebam que combustível e combustível está em litros, também está em litros. Duas grandezas que estão sendo, que são iguais, né? Mas a quantidade delas é diferente. Então, a razão 5 por 20, quando você faz a divisão de 5 dividido por 20 na calculadora ou aqui mesmo no papel, né? E assim por diante. E aí você percebe que chega num determinado valor aqui. Esse valor da relação que existe entre o combustível que está no tanque e a capacidade total dele, eu tenho 5 litros de um total de 20 litros que eu poderia ter aqui. Ou seja, a gente está com 0,25 da capacidade total.
Isso aqui a gente até pode transformar para porcentagem mais à frente, né? A gente vai dizer que isso aqui é igual a 25% por cento da capacidade, tá bom? Então, essa daqui é uma razão, uma divisão que existe entre duas quantidades. Se um tanque, se fosse contrário, né? A razão 20 para 5, né? A capacidade é 20 no total de 5. Significa isso aqui eu tenho 4,00, ou seja, 400%. Então, a razão entre a capacidade, ou entre o que eu tenho e a capacidade, é diferente da razão que eu tenho entre a capacidade e aquilo que eu tenho. Então, quando eu inverto a ordem das grandezas que eu estou analisando, eu passo a ter uma razão diferente. Então, esse número de cima é chamado de antecedente, tá bom? Então, ele é um número de referência para a gente. Ele significa a parte que eu estou analisando, e o número seguinte, ele é o número de referência. Quando eu inverto a ordem entre eles dois, eu passo a ter uma razão diferente, tá certo? Essa razão ela pode ser expressa de várias formas. Ela pode ser expressa como ela pode ser expressa na forma de fração, lembrando que toda fração é uma divisão. Então, quando eu tenho razão de A para B, isso aqui é uma razão, tá bom? Outra forma, eu posso usar o decimal, tá bom? O número decimal. Eu vou até mudar isso aqui. Então, por exemplo, 0, opa, lá eu tinha a fração 5 a 20. Na forma decimal ficou 0,25. E ainda posso usar a razão na forma de porcentagem. Na forma de porcentagem é 25%. Então, são formas diferentes de se caracterizar a mesma coisa, que é uma razão. Tá bom? Então, relação que existe entre duas grandezas. Essa relação, o resultado da razão é o quociente, ou seja, é a divisão do antecedente pelo número seguinte, tá certo? Quando eu tenho, então, uma igualdade entre razões, por exemplo, no exemplo aqui eu tenho 5 para 20.